Boa noite a todos aqui presentes. Vamos agradecer a presença de todos e vamos procurar, mais uma vez, compartilhar o conhecimento da Torá, que é um conhecimento infinito de Deus. Nessa nossa fase, essa aprendizagem tem um gostinho especial. Nós estamos aprendendo e compartilhando esse conhecimento ainda no exílio, ainda quando Deus está oculto no mundo, ou pelo menos não tão revelado como estará futuramente. Então, o que vale é agora. Depois é fácil. Depois, qualquer ser humano na face da Terra servir a Deus, isso é brincadeira. Deus vai estar revelado no mundo, um Deus que não tem cara, não tem semblante, não tem corpo, mas nós vamos ter uma percepção de Deus, assim como nós temos uma percepção da luz do dia, da luminosidade do dia. Essa vai ser a percepção de Hashem. Então vai ser mais fácil nós servirmos a Deus. Agora que é o desafio. Mesmo que o mundo está totalmente às avessas, essa história de Covid, de eleições, de política, de ideologia, de guerras, de criminalidade, de violência generalizada, das fraquezas humanas, um querendo comer o fígado do outro, é agora que é mais valorizada a aprendizagem da sabedoria infinita de Deus. Vamos ao assunto. O tema da nossa aulinha de hoje é Itró, o sogro de Moshe. Aliás, que é o nome da porção da Torá. E vinculado a esse tema, nós temos a grande pergunta: por que uma porção da Torá tem o nome de Itró? Quem é esse tal de Itró? Que, em homenagem a ele, há uma porção da Torá com o nome dele. E, particularmente, não é uma porção comum. Por exemplo, nós temos outra porção também com o nome de uma pessoa que originalmente não era judia, não parecia o povo de Israel, muito pelo contrário, era o inimigo do povo de Israel, que é Balac. Mas na Paraxá de Balac só tem sofrimentos, contrariedades e guerras. Tem o Balac, tem o Bilam, que quis destruir o povo de Israel, foi contratado pelo Balac. Tem as Bnot Midian, as filhas de Midian, que tentaram seduzir, corromper o povo de Israel. As Bnot Moab, as filhas de Moab. Só tem coisa ruim, negativa lá, e ainda o povo de Israel conseguiu dar a volta por cima. Mas não é uma Paraxá das melhores, a Paraxá de Balac. Mas Itró é palco do acontecimento mais importante de toda a criação do universo, a criação do mundo, de toda a humanidade, de toda a civilização humana. Qual é o evento? A entrega da Torá, que está onde? Na Paraxá de Itró. Exatamente o Itró, sogro de Moshe, que era um sacerdote de Midian. Muito bem. Aí fica a grande pergunta. Como que um acontecimento, essa paraxá deveria ser chamada de Sinai, entrega da Torá, revelação de Deus? E por que é tão importante a entrega da Torá? Porque aquele que originou tudo, ele apareceu no cume do Monte Sinai e ditou as regras, como o ser humano tem que se comportar. Aquele que criou tudo, ele falou, muito prazer, normalmente eu fico oculto, ninguém me vê, mas agora eu estou me revelando aqui no cume do Monte Sinai, eu vou aparecer bem rapidinho, mas eu vou aparecer para dar as regras para vocês e vocês vão ter que se virar com as regras que eu acabei de formular e revelar. Eu quero que elas sejam cumpridas à risca. Deus deu um manual de instrução desse aparelho chamado vida, mundo, universo,
em realidade maior, que é a Torá, o manual de instruções. Não adianta a gente comprar o aparelho mais sofisticado se a gente não sabe usar. Tem que ler um manual de instruções. Tem que saber como usar o aparelho. Não basta ter só o aparelho em casa. Tem que saber como usar e tirar melhor proveito dele. Muito bem. O manual de instruções da vida, do mundo, do universo, da realidade maior, se chama Torá. E foi dado aonde? Na Parashá de Itró. Então temos que analisar um pouquinho para sabermos por que essa porção da Torá tão importante e que fala do evento mais importante de toda a história da humanidade até a chegada próxima do Mashiach, por que o nome da porção é Itró. E mais ainda, quando o povo de Israel quer fazer uma homenagem, uma leitura especial, um Shabat especial, tem Shabat isso, Shabat daquilo, por exemplo. A porção anterior de Bechalach houve a travessia do mar. Como é o nome desse Shabat anterior? Shabat Shirah, o Shabat do cântico. Podia-se falar que esse Shabat agora de Itró é o Shabat da entrega da Torá. Tem Shavuot, que é uma outra festa também para comemorar a entrega da Torá, mas na leitura da Torá podia chamar o Shabat dos 10 mandamentos, o Shabat da revelação de Deus, e não tem nome nenhum, não tem homenagem nenhuma nesse Shabat. Como o nome desse Shabat, ele não tem um nome especial, mas a porção é Itró. O que esse Itró tem de tão especial? Então vem logo o Zohar, principal obra da Kabbalah, e diz o seguinte, que Itró, até que Itró não venha para o acampamento do povo de Israel, a Torá não poderia ter sido dada. A verdade é que, segundo a maioria dos comentários, o Itró veio depois da entrega da Torá. Mas até que se manifestasse a vontade de Itró para ir ao encontro do seu genro Moshe, ir ao encontro do povo de Israel, a Torá não poderia ser dada. Qual a explicação? Que Itró, ele é apresentado como Coel Midian. E a gente tem que ir longe na história de Itró. Lá para trás, na primeira porção de Shemot, está escrito que o Paró ficou preocupado que esse tal do povo de Israel que venham para o Egito, os filhos de Jacó, a família de Jacó, eles estavam se reproduzindo espantosamente na terra de Goshen. Eles estavam se reproduzindo como se fossem coelhos. Muitos. Não dava mais para contar quantos judeus eram. E o Paró falou, ele foi se aconselhar com o seu povo. O que fazer com eles? Nós temos que ser mais espertos que esses tais judeus, porque eles são numerosos, e se tiver uma guerra, uma revolução aqui no Egito, eles vão acabar se ligando ao nosso inimigo. Vem os comentários, o Midrash, e explica com quem que se aconselhou Paró. Paró se aconselhou com o seu povo? Não. Em geral, um líder de um país, ele se aconselha com seus ministros, com o seu gabinete, com as pessoas mais próximas. Ele se aconselhou, segundo o Midrash, com 3 dos seus mais próximos conselheiros. Número 1, Bilam. Bilam era o político safado. Que o Paró quisesse, desde que o Bilam estivesse lá, fazia qualquer negócio. Quer poupar o povo de Israel? Quer matar o povo de Israel? O povo de Israel está te incomodando? Acaba com eles e acabou. O importante é o Paró, o rei está de bem comigo. Eu sou um ministro importante, um conselheiro importante. O importante são os meus interesses pessoais. Um perfeito político, Bilam. O segundo era Jó. Ele era um temerário, temeroso. Tinha medo da própria sombra. Ele tinha muito medo de perder a boquinha, de perder o emprego. Ele ficou quieto. Olha, o que decidirem, eu sou a favor da maioria. Se decidirem uma coisa, estou junto. Se decidirem outra coisa, estou junto. Mas eu não vou me opinar aqui
porque eu tenho medo. Vai que eu falo alguma besteira, eu vou ficar bem quietinho. Esse era o Ió. E o terceiro dos conselheiros era Itró. Itró falou, Paró, vamos pensar racionalmente. Na época do seu ancestral, o outro Paró, na época de Abraão e Sará, o Paró tentou raptar a Sará, entrou pelo cano. Depois, foi na época de Yitzhak e Rivka, Rebeca, Isaac e Rebeca, o Paró tentou, na verdade foi Avimelech, o Yitzhak não foi até o Egito, mas Avimelech, o povo, o rei lá dos filisteus, tentou raptar a Rivka e o Paró ficou sabendo lá no Egito e deu crepe, deu galho. Não tente nada com esse povo. Não se esqueça, Paró. Desceu para o Egito o patriarca Jacó. O seu filho foi o vice-rei do Egito, o Yosef. Eles são poderosos. Não tenta nada contra ele. Senão o senhor vai se complicar inteiro. Na hora que o Paró ouviu Itró falando isso, ele resolveu decapitar o Itró. O Itró fugiu rapidinho do Egito e foi para Midian. Ele estava jurado de morte. Ele falou a verdade. O problema do Itró, problema entre aspas, a grande qualidade do Itró. O Itró era um homem verdadeiro. Ele falou na lata para o Paró, não começa com judeus, senão você, no final, Vossa Majestade, vai entrar pelo cano. Isso falou Itró. O Paró não gostou. Estava prestes iria rolar cabeça. O Itró vazou, foi embora correndo do Egito e foi para Midian. Senão ele seria morto sumariamente pelos guardas do Paró. Isso nos conta o Midrash. Bom, Moshe Rabbeinu também fugiu do Egito, perseguido. Quando ele foi parar em Midian, o que ele viu? Ele viu 7 mocinhas que queriam pegar água. O local do encontro de todo mundo, onde começava o dia, era lá no poço d'água, porque todos os pastores traziam o seu rebanho para beber água. E tinham 7 mocinhas, 7 irmãs, que eles davam água para todo mundo e não davam gelo total nessas 7 moças. Elas estavam sendo totalmente discriminadas. Ninguém dava água para o rebanho delas. Aí o Moshe foi se informar melhor. Quem elas eram? As 7 filhas de Itró. O que aconteceu? Itró chegou em Midian, quando ele fugiu de Mitzrayim. Vamos lembrar também que Itró foi aquele que aconselhou Paró muitos anos antes, em vez de matar o Moshe, que o Moshe tirou a coroa de ouro da cabeça do Paró e colocou na própria cabeça dele. Quando Bilam mandou matar, e o Ió ficou quieto, como sempre, o Itró pediu para fazer aquele teste do ouro e do carvão em brasa, e o Moshe ia pegar o ouro, o anjo Gabriel desviou a mão do Moshe, ele pegou o carvão em brasa e pôs na boca, e se queimou inteiro, por isso que Moshe era fanho, ele queimou a boca dele totalmente quando era criança, mas de qualquer forma, quem salvou a vida do Moshe foi o Itró. E o Itró agora chegou em Midian, e ele foi logo nomeado como o Papa. Ele foi nomeado como o sumo sacerdote da principal idolatria de Midian. Ele falou, que bom, tudo bem, estão me dando essa honra, porque eles reconheceram que Itró era totalmente acima da média. Ele começou a fazer idolatria lá em Midian, aí ele sentiu um vazio. Ele pensou, tem alguma coisa errada, estou fazendo isso, mas não me preenche por dentro. Essa palhaçada, essa idolatria, então tem alguma coisa errada aqui. Aí o Itró começou a viajar pelo mundo inteiro, segundo o Midrash. Ele foi para a Índia, foi para a China, foi para Roma, foi para o Diabo A4. Ele foi para tudo que é lugar e ele fez todas as idolatrias do mundo. E nenhuma delas lhe satisfazia. Ele chegou, voltou para Midian e falou, olha,
não quero saber de ser sacerdote aí de vocês. É tudo uma grande palhaçada, uma grande encenação. Aí o pessoal de Midian falou, o quê? Você é um sacerdote, está indo contra a própria religião que você está representando? Nós vamos te pôr no freezer. Vamos te banir. Gelo total com você, Itró. E aí chegou ao gelo total, e quando as 7 filhas de Itró iam buscar água para o rebanho, davam água para todo mundo, menos para a família daquele renegado, daquele revolucionário, daquele do contra, daquele que se deu as costas para o estabelecimento, né? Para o cenário político aqui. Isso me lembra alguma história, né? Todo mundo querendo enterrar vivo aqui um personagem aqui do cenário brasileiro, porque ele resolveu ir contra o sistema. O Itró resolveu ir contra o sistema, ele foi discriminado totalmente. Aí o que acontece? O Itró, sempre procurando a verdade, ele já era velhinho, tinha mais de 100 anos. Ele falou, o quê? O povo de Israel saiu do Egito? Atravessou o mar se abriu para eles. E ainda teve a guerra de Amalek? Puxa, esse povo deve ser especial. Eu estou procurando a verdade. A vida inteira eu procurei a verdade. Isso nos lembra de um rabino, de um famoso rabino Litai, lituano. Ele era conhecido pela obra dele, Sha'agat Aryeh. O nome dele era Aryeh Leib, o nome de um filho meu. Aryeh Leib, ele tinha uma obra chamada O Rugido do Leão, Sha'agat Aryeh. Aryeh em hebraico também é leão. Esse homem era muito verdadeiro. E ele foi nomeado como rabino em muitas comunidades. Ele conseguiu ser expulso de todas elas, porque ele era um cara verdadeiro, ele não coadunava, ele não era conivente com a política local. Ele falou, que política o quê? Tem a Torá, tem a lei judaica. Então ele comentava uma coisa, ele conseguiu conhecer o mundo inteiro porque ele defendia a verdade. Como ele conseguiu conhecer o mundo inteiro da época? Muito simples. Ele era expulso de uma comunidade e ia para outra comunidade. Ele mostrava, ele sabia o Talmud inteiro de cor. Ele era nomeado como rabino principal daquela comunidade. Passava um tempo, ele não entrava no esquema lá de política, de interesses, era mandado embora. Ele conheceu, assim ele conheceu o mundo inteiro, porque ele era um homem verdadeiro. Vivia saindo de um lugar e entrando em outro, coisa e tal, chagataria. Mas a coisa com o Itró. O Itró ele era verdadeiro, então ele rodou o mundo, rodou a baiana, o mundo inteiro, porque ele defendia a verdade. E, de repente, ele descobriu o povo de Israel e os grandes milagres que envolveram o povo de Israel. Então ele falou, Atayadati, ata com Aine Achshav. Agora eu sei que o Eterno ele é maior que todos os outros deuses. Entre parênteses, pseudo, falsos, deuses com D minúsculo, com toda a idolatria, com toda a porcaria que eu servia a vida inteira, até o tal ponto que os sábios do Talmud falam que não havia idolatria do mundo inteiro, que Itró não fosse totalmente especialista, experimentado, ele era um perito em qualquer idolatria no mundo, porque ele passou por todas. E, de repente, ele chega e fala, agora eu sei quem é o verdadeiro Deus. Por conta dessa intenção dele, ele divulgou o nome de Deus não só nesse mundo, mas a reverberação, a propagação da intenção dele se fez em todos os mundos espirituais, tanto nos céus, tanto na terra como nos céus. E aí, Hashem resolveu entregar a Torá para o povo de Israel. Precisava de um Itró para Hashem entregar a Torá para o povo de Israel. Precisava que a escuridão se transformasse em luz. Que o maior sacerdote, que era perito em todas as baboseiras do mundo, todos os antagonismos a Deus no mundo inteiro, ele era perito. E, de repente, ele fala, agora eu sei quem é o verdadeiro Deus. Esse é o Itró. Muito bem, mas está escrito no Rashi que o Itró veio conversar com Moshe
E o Itró, ele veio falar sobre as grandes coisas que ele ouviu sobre o povo de Israel. Vem Urashi e explica que Itró estava se referindo a dois assuntos. A abertura do mar para o povo de Israel e a guerra de Amalek. Estranho comparar um elefante, em termos de impacto, com uma formiguinha. A abertura do mar foi um super evento. Hashem abriu o mar para o povo de Israel, grande milagre. O mesmo mar que salvou o povo de Israel se fechou contra os egípcios e acabou com a civilização egípcia. Também se abriu para o Erev Rav, aquela mistura de povos que se tornou monoteísta, do dia para a noite se tornaram todos Bnei Noach, e foram salvos também. O mesmo mar que se abriu para um, se fechou para outros, tudo bem, um acontecimento grandioso, a tal ponto que 40 anos depois, quando Yoshua bin Nun, o sucessor de Moshe, manda os dois espiões, Pinchas e Caleb, para a cidade de Jericó, há uma mulher lá que depois se converteu ao judaísmo, se casou com o próprio Yoshua, Rahab, e ela decide proteger e salvar a vida, arriscando a própria vida dos dois espiões judeus na cidade, os escondeu lá na cidade de Jericó. Depois os espiões perguntaram: por que você está fazendo tanta bondade? Por que você está praticando tanta solidariedade, tanta bondade conosco? Rahab respondeu para os dois espiões: eu fiquei sabendo o que aconteceu com vocês na abertura do mar, e eu sei que Deus está com vocês. Desculpe, passaram 40 anos até os espiões entrarem em Jericó. O efeito da abertura do mar ainda impressionava os povos do mundo depois de 40 anos. Foi um evento magnânimo, magnífico. Mas a história de Amalek foi terrível. Amalek quase que quebrou o povo de Israel, atacou os judeus pelas costas, as mulheres, as crianças, os doentes, os velhos que ficaram para trás foram atacados pelas costas. E na guerra de Amalek, uma hora Moshe levantava a mão, ganhava o povo de Israel. Quando ele baixava a mão, ganhava Amalek. Amalek tentou castigar o povo de Israel. Contar essa história não é orgulho nenhum. Não é orgulho nenhum a guerra com Amalek. Tudo bem que os judeus venceram essa guerra, mas foi penosa, foi custosa, foi desgastante. Não foi legal a guerra de Amalek. E por que ele fala do evento de Amalek? Aí há várias explicações. Há uma explicação que Itró não queria vir antes para o acampamento do povo de Israel, porque ele achou que não seria recebido. Um cara que vem de fora, não é da comunidade judaica, talvez ele sofresse alguma discriminação, bullying, alguma coisa. Que esse tal do Itró que vem de fora, aqui para o acampamento do povo de Israel? Então, depois que houve Amalek, Itró se sentiu à vontade. Quem era Amalek? Amalek tinha uma mãe que se chamava Timná. Essa Timná era uma princesa. Ela vinha de uma família muito importante dos povos que moravam no Monte Seir, alguns povos que viviam lá ao lado de Israel. Ela era uma mulher importante, ela pensou. Eu sou uma mulher de uma família real, de nobres. Eu quero casar com alguém da família do Avraham. Eu vi que Avraham domina o mundo inteiro. Ele é o maior líder da geração. Eu quero casar com alguém lá. Pode ser o filho dele, o tal de Yitzhak, pode ser o Yaakov. Eu quero casar com alguém daquela família. Eu sou uma pessoa muito importante. Eu quero ligar, né, a aliança entre duas famílias nobres. A minha família, eu sou uma princesa, filha de reis, com a família de Avraham, que ele é todo o poderoso da geração. Avraham, Yitzhak e Yaakov não quiseram. Não. Avraham falou só da minha turma, da minha família, os meus, os teus são teus, os meus são meus, eu fico do meu lado, você fica do seu lado. E a Timná não gostou nem um pouco. Com quem ela conseguiu casar? Ela conseguiu casar com Elifaz.
Elifaz era o filho de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Ela casou com Elifaz, que era filho de Esaú. E ela teve um filho, essa Timná. Qual era o nome do filho da Timná, que foi rejeitada, não foi aceita pela família de Abraão? Como era o nome desse filho? Amaleque. E a mãe chegava para o menino e falava, esse povo de Israel, eles são uns racistas, eles são uns preconceituosos, eles não me aceitaram, eles não valem nada. Olha, a gente tem que acabar com eles. A mãe ficava chavecando no ouvido do garoto, a tal da Timná. Esse garoto deu origem ao povo arqui-inimigo do povo de Israel. Esse Amaleque deu origem ao Haman, que tentou destruir todo o povo de Israel na época de Purim. Esse Amaleque deu origem a Adolf Hitler, que acabou com mais de 6 milhões de judeus de uma forma totalmente cruel. Totalmente cruel. Depois que houve a guerra de Amaleque, o povo de Israel viu as consequências daquela Timná não ter sido aceita. Então, agora o Itró estava à vontade. Eles vão me aceitar. Eles aprenderam a lição na guerra de Amaleque. Essa é uma explicação. Outra explicação que liga a abertura do mar com Amaleque. O Itró era um homem verdadeiro, o Itró. Ele perguntou, na abertura do mar, por que os judeus não guerrearam com os egípcios? Eles estavam armados, 600 mil homens com poder de guerra e para o exército. Por que eles não guerrearam com o Egito, com os egípcios? Depois, na guerra de Amaleque, eles viram que os judeus guerrearam totalmente contra Amaleque. Aí, o Itró entendeu. Na guerra de Amaleque eu entendi por que eles não guerrearam contra os egípcios. Os judeus não eram ingratos. Tudo bem que os egípcios os escravizaram, estavam os martirizando, estavam os liquidando, estavam matando todo mundo, estavam enlouquecendo os escravos de tanto sofrimento, mas nós temos que lembrar também o que os egípcios fizeram de bom. Na época que o patriarca desceu ao Egito, por influência de Yosef, do vice-rei, o Paró abriu as portas do Egito, deu a melhor terra do Egito, que era Goshen, deu guarida, deu comida, deu tudo. Então não podemos guerrear. Por mais que os egípcios foram ruins conosco, eles também, num dado momento, foram bons conosco. Não podemos guerrear contra eles. Então, Itró viu, esse povo é especial, porque ele tem princípios, ele tem ética, ele tem moral, ele tem reconhecimento, gratidão, reciprocidade. Aí ele veio para o acampamento de Israel. A maioria dos comentários falam que o Itró veio depois da entrega da Torá. Porque ele era chamado de Itró, uma das explicações, ele acrescentou Yeter Parashá Batorá, uma Parashá a mais na Torá. Porque não é simplesmente um acontecimento a mais. Há histórias na Torá, como, por exemplo, aqueles que estavam carregando o caixão de Yosef e seus irmãos que não podiam oferecer o Corban Pesach, eles perguntaram por que somos diferentes. Então, Hashem se revelou e, por meio e mérito desses judeus, deu a lei do Pesach Sheni, uma segunda oportunidade. Depois, as 5 filhas de Tzlofrat disse por que o nosso pai não tinha filhos homens, será que nós não vamos também herdar a terra? Em mérito delas, Deus respondeu, as mulheres também vão herdar parte na terra de Israel, quando tiverem para o seu pai filhos homens, etc., elas também vão herdar. E também outras porções também foram acrescentadas à história daquele que juntou gravetos em pleno Shabat, e ele provocou os sábios, provocou Moshe, porque há uma explicação que ele queria ver que realmente alguém morresse por conta do Shabat, foi acrescido em mérito dele, uma paraxá natural, ele acabou sendo executado pelo Sanedrin, Suprema Corte Rabínica, junto com Moshe, 71 juízes rabínicos, etc. Mas aqui não é só que Itró acrescentou algumas linhas, ele acrescentou o nome a paraxá. Então, vem a Hassidut e explica que Amalek é a frieza,
Amalek é o arqui-inimigo de Hashem. Hashem falou que a guerra contra Amalek é uma vingança de Deus. Não é a vingança do povo de Israel. Amalek, quando castigou ou tentou castigar o povo de Israel, ele se defrontou com Deus. Qual é a ideia da divindade? Hashem é o máximo do amor, da alegria, da vitalidade, do fervor. Amalek é o máximo da frieza, da indiferença, da insensibilidade. Quando Itró viu que o povo de Israel combateu Amalek, Itró falou, esses aí são do meu time. Eu a vida inteira defendi a verdade. Em nome da verdade, enfrentei a tudo e a todos. E agora eu entendi, o povo de Israel, Hashem, o Deus de Israel, assumiu como vingança pessoal o confronto total com Amalek. Por quê? Porque Amalek simboliza tudo que é mal e negativo nesse mundo. E eu estou procurando a verdade. Eu estou procurando o verdadeiro amor. Eu estou procurando a verdadeira alegria. Eu estou procurando o verdadeiro fervor. Eu estou procurando o verdadeiro Deus. E Deus significa envolvimento emocional. Deus significa compromisso pessoal, comprometimento em termos de ética, moral, espiritualidade, fé, confiança, amor ao próximo, solidariedade humana. Amalek é contra tudo isso. Agora que o povo de Israel venceu a guerra de Amalek, esse povo joga no meu time. Aliás, eu jogo no mesmo time. Nós estamos lutando do mesmo lado. Nós estamos lutando a favor da verdade e contra tudo que é errado, negativo e mal nesse mundo. Por isso eu me uno ao povo de Israel. Itró deu uma lição de grandeza, liderança e ao mesmo tempo humildade para Moshe. Quando Moshe foi entregar a Torá no Monte Sinai, ele começou a falar os 10 mandamentos. Na verdade, os 2 primeiros mandamentos, quem falou foi o próprio Criador. Só que o povo de Israel estava começando a morrer, as almas não estavam aguentando a revelação de Deus. Então eles pediram, pelo amor de Deus, os judeus pediram para Moshe, fala você os outros mandamentos a partir do 3º, porque se Deus continuar se revelando, nós vamos morrer. As almas querem se ligar a Deus, vão se desprender dos corpos. Então Moshe começou a falar, Hashem concordou, e a partir do 3º mandamento foi Moshe que começou a falar os 10 mandamentos. Hashem transmitia para Moshe e Moshe para o povo de Israel. Moshe ficou surpreso, porque para Moshe estava ótimo. Para Moshe, olha, o povo de Israel tem que estar no mínimo no meu nível. E Moshe não estava morrendo porque Deus estava se revelando com ele. Moshe pensou, olha, todo mundo tem que ser como eu. E Moshe era muito espiritualizado. Mas aconteceu esse fato que para Moshe era tranquilo. Olha, Deus entrega todos os 10 mandamentos e não vai acontecer nada com o povo de Israel, porque provavelmente eles estão no mesmo nível que eu. Mas Moshe estava enganado. Moshe era Moshe, o povo de Israel era o povo de Israel. Então, o desfecho foi outro. A partir do 3º mandamento, foi Moshe que teve que falar, e não o próprio Criador, senão todo o povo de Israel morreria lá no evento da entrega da Torá no Monte Sinai. Mais tarde, depois da entrega da Torá, quando Itró chegou para o acampamento, o que ele viu? Moshe julgando o povo de Israel desde de manhã até o anoitecer. Vinham milhares de pessoas e Moshe ficava lá 15, 16, 17 horas, 18 horas, respondendo todas as dúvidas. Chegou o Itró e falou, não estou entendendo. Assim não dá. Você está mimando esse povo. Não é por aí. Itró falou para Moshe, você tem que se organizar de forma diferente. Não é você que tem que estar por dentro de tudo.
A verdadeira liderança é delegar poderes, depois você cobra a delegação de poderes. E aí Moshe fez chefe de 10.000, chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1.000, chefe de 10.000, 1.000 e chefe de 100.000, coisa e tal. Ele fez vários delegados e vários líderes para ajudá-lo a governar e a esclarecer a lei judaica para todo o povo de Israel, que são os rabinos, a classe rabínica, os sábios. Por que Itró fez isso? Porque Itró não estava no nível de Moshe. Itró, ele era pé no chão. Precisava alguém de fora para mostrar para Moshe, o povo